Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Henrique. Secretário, bem-vindo ao programa Resenha. Muito obrigado por esse espaço que estão abrindo para a cultura. Isso é sempre muito bom conversar sobre isso. Que legal. Secretário, a gente falava nos bastidores aqui, o senhor é formado em letras, português e inglês, e trabalha com teatro. Eu fiquei encantada sobre isso, com teatro, mas que maravilha. Eu trabalho desde muito cedo com teatro. Primeiro atuei quando era bem novinho, e depois em seguida passei para direção, escrevo para teatro também, e hoje dou aula de teatro ainda, mesmo estando na secretaria nesse momento, eu à tardinha, à noite, ainda dou aula de teatro na Escola de Belas Artes. Mas que bacana. E como é que é a procura, assim? Porque, sinceramente, eu não sabia, né, da sua paixão pelo teatro, que realmente o teatro é apaixonante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E como é que é a procura pelo teatro em Belas Artes, que é bem... bacana, tem uma procura bastante grande, mas mas mesmo assim a gente tem vagas quando as pessoas procuram. O que é bacana, o que é interessante, assim, é que às vezes as pessoas procuram teatro com uma expectativa diferente, né? Meninas querem ser modelos, ou que querem ser... Ou enfim, que tem a televisão como meta e essas coisas. Mas, mesmo assim, é um curso muito interessante. Mas o curso de Belas Artes é um curso realmente de teatro. De teatro. De teatro, exatamente. Como é que é a abordagem? Porque é interessante isso. Porque realmente quando a gente fala em teatro, algumas pessoas imaginam, eu vou pra televisão. Mas não é assim, porque teatro a gente tem que gostar das coxinhas, tem que gostar daquela interação toda. O teatro é outra coisa, né? Assim, ó, ele é como na dança se diz que quem dança clássico faz qualquer outro tipo de dança, no teatro é a mesma coisa, né? Quem faz teatro faz qualquer outro tipo de atuação. É claro que com as suas diferentes linguagens, cinema, televisão tem outras linguagens, mas o teatro dá uma base, dá um timing pro ator que nenhum outro veículo é capaz de dar, né? É verdade. Muito legal. Porque é interessante quando a pessoa está se apresentando, né? O senhor sabe bem disso, a gente tem que ter ouvido, né? Muito ligado de quem está assistindo a gente, porque às vezes não é porque a gente está fazendo uma piada que as pessoas vão rir. Então tem que saber o ritmo que as pessoas estão, e né? a reação do público é imediata, né? Exatamente. O teatro é a forma de arte em que existe a maior convenção, que a gente pode dizer, entre o público e os atores, porque num cinema, na televisão, as coisas, tu precisa, para alguém abrir uma porta, a porta tem que estar ali. No teatro a pessoa faz um gesto que está abrindo uma porta e todo mundo acreditou naquilo, ninguém discute, ninguém nada. Então é um grau de interação entre o público e os atores que é maravilhoso, assim, é um acordo, né? Eu entro ali e digo assim, eu vou acreditar no que me disser. Acredito. E isso é muito legal. E isso só existe em algo que é presencial, que é ao vivo. E é isso, eu gosto muito de tudo que é presencial, né? Claro, é verdade. Porque é aquele clima, é aquela energia, né? Teatro é fantástico. É como hoje, assim, quantas reuniões online que a gente tem? Eu não gosto, porque as pessoas botam ali a câmera, às vezes fecham a câmera, tu não sabe onde estão. Sim, é verdade. E todo mundo junto, a expressão, a reação, tudo isso é muito importante no contato humano que a gente não pode perder. Exatamente. E a gente está quase perdendo, a gente tem que ter muito cuidado. A pandemia causou isso, né? Esse distanciamento. Muito. A pandemia, o meio eletrônico e a geração que vem por aí, eu não sou um saudosista nem um crítico. Eu acho que tudo que vem para acrescentar é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente perde, com o exagero das coisas. Exato. É o que eu disse outro dia. A gente hoje, se tiver um pane total no sistema, a gente ainda consegue fazer alguma coisa, porque a gente fazia antes. A geração que vem não vai saber. É verdade. Não vai saber fazer nada, não valoriza mais o contato humano. A gente está falando com alguém dessa geração e eles não falam nada para depois chegar em casa e te mandar mensagem ali conversar contigo. Esse eu acho que é o perigo, a gente ficar mais à vontade no digital do que no presencial. Nós somos pessoas, nós somos seres sociais, né? Exato. É importante isso, porque realmente a gente está, talvez, levando as relações para o virtual. E não, a gente não pode perder esse contato entre as pessoas. É um risco muito grande, assim, é um risco muito grande que a gente corre de perder a essência do ser humano, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado com tudo. Eu sou muito do meio termo, né? Os extremos são sempre muito perigosos. Sim, exatamente. Muito perigosos. Secretário, Fugir do assunto totalmente. Né? Não, mas é cultura, né? Tá bem. E isso é cultura também, essa interação entre as pessoas. Porque as pessoas, elas não se comunicam mais. Isso é muito perigoso, a falta de comunicação. Eu acho que assim, eu digo às vezes, é um tempo que as pessoas nunca tiveram o outro
tão próximo no sentido de encontrar alguém que está do outro lado do mundo e ao mesmo tempo elas nunca estiveram tão distantes. Né? É verdade. A gente está distante dos próximos e está muito próximo dos distantes. É uma coisa incrível. É verdade. Incrível. E a gente às vezes, claro, a gente está inserido, não consegue analisar. Mas eu imagino que no futuro isso vai ser muito repensado e visto. Né? É verdade. Porque há relações que um fenômeno grande. A gente está num momento de virada do mundo total, né? Exatamente. Total. E os meios eletrônicos, claro, são extremamente importantes, mas a gente também não pode perder esse time mesmo, né? De que a gente precisa das pessoas, de estar com as... E o teatro proporciona isso. A gente tem que estar ali. Isso que eu acho bacana. O teatro está lá desde, né, a Grécia antiga, desde as civilizações. E aí veio a TV, veio o rádio, veio o cinema, veio o streaming. E a gente está lá indo ao teatro ainda. Isso eu acho muito bacana. Eu acho muito, acho que é uma arte milenar e que nada supera. Exatamente. E aí que tá interessante. Por que nada supera? Porque nada supera o encontro do ser humano com o ser humano. É verdade. Isso é mágico, essa magia nada supera. Não tem meio digital, meio nada nesse mundo. Que substitua, né? Nada. Nem no relacionamento, pelo amor de Deus, gente. Nem nos relacionamentos, né? Nada substitui o presencial. É verdade. Porque não tem assim, um abraço, beijo, conversa, um olho no olho. Não tem igual, né? Nada. Numa expressão ao vivo muda tudo, né? É verdade, com certeza. Muda tudo. Secretário, como é que é isso? O professor carregar essa sua experiência para dentro da Secretaria de Cultura? Que trabalho eu estou te dando para voltar para o assunto, né? Não, eu acho que é isso. Assim, a gente tem primado muito por esse resgate da história. A gente não pensa, por exemplo, eu acho que isso é importante. Não basta aquele olhar de a gente ter um olhar, por exemplo, sobre o nosso patrimônio, né, histórico. Não basta a gente ter um olhar de preservar aquilo que aconteceu lá atrás como intacto e tal. Alguns prédios já caíram, né? Então, a gente não pode reescrever a história, porque também faz parte da história uma população que deixou cair. Exatamente. Então, eu acho muito bacana assim, ó, o que a gente tem pensado hoje? A gente tem muito, sabe que Rio Grande tem muitos prédios antigos. Muitos acabam sendo passados para a prefeitura. Os projetos de restauro, eles são caríssimos e demoradíssimos. Então, muito difícil, porque... então, hoje a gente tem preservado assim muito, tem tentado muito. Vamos colocar essas coisas em uso. As coisas em uso, elas não se deterioram. Exato. A gente pode não ter o ideal daquela restauração maravilhosa, mas a gente tem o possível. Então, para a gente preservar o nosso passado, a gente tem o possível. A gente tem se unido em ações muito bacanas, junto com a secretária de Turismo, com a Lu Compiani. Faz um trabalho excelente, a Lu. Excelente. Eu trabalhei junto, a gente trabalha junto com ela, apoia nela na noite do Centro Histórico. Aquilo é maravilhoso. Lindíssimo. Né? Da gente fazer todo mundo reviver. Exato. A gente tem trabalhado muito forte na volta do Ondas de Natal, né? Tem tentado uma integração, inclusive com Pelotas, para a gente fazer nessa zona aqui um polo de Natal, como tem Gramado, Canela e tal. Excelente. E uma outra alternativa para as pessoas, né? A gente tem todo um atrativo para a época do Natal, de praia, de sol, verdade. Enfim, e as pessoas acabam vindo para cá para ir para um lugar onde tem uma neve falsa. Então a gente tem que ver o que a gente tem de bacana e trazer para cá. É verdade. A gente tem trabalhado muito com a leitura também, né? A gente tem um projeto itinerante que já ganhou até uma premiação agora de uma van nossa, que ela vai nos bairros, ela vai nas feiras e ela distribui livros gratuitamente. Entendi. Isso é importante que a população saiba. Verdade. Não é um empréstimo, não é uma biblioteca, não. A gente dá os livros presentes. E não são livros usados, não são apostilas que jogaram fora. Nós fazemos uma higienização de tudo que a gente recebe. Esses livros que são doados, eles são entregues como novos. E a secretaria, a gente fez uma coisa, a gente botou o álbum de figurinhas à venda, aquele álbum de figurinhas da cidade. É lindíssimo. Da renda daquilo ali, a gente compra livros novos que são entregues na van para a população. Entendi. Então, isso é muito bacana. Que acaba tendo uma aproximação, né, da Secretaria de Cultura com as pessoas. Porque para muitas pessoas não tem como adquirir um livro. Até querem, mas não tem como. Então, essa aproximação da Secretaria com a população é muito bacana. É o porque que a gente incentiva busca sempre, né? Claro. A gente busca acessibilizar as coisas. Exatamente. O nosso Teatro Municipal, ele tem trabalhado intensamente. A gente tem promovido ações que os artistas locais podem usar gratuitamente o teatro. Isso é muito legal. Ele é público, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter sempre a noção disso, né? Exatamente. Nós somos servidores públicos, então a Secretaria de Cultura, ela está a serviço da população e da preservação da sua cultura. Nós não estamos aqui para ditar o que é cultura, a gente está aqui
para incentivar essa cultura e que ela vá adiante. Exatamente. Que é justamente o objetivo da lei que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos segurar. Vamos segurar, que é só no segundo bloco. Diz uma coisa, e quando vocês chegam com essa caravana assim, nos bairros, como é que é a recepção? Excelente. A população se surpreende que aquilo é de graça, fica muito contente, tem uma adesão muito grande. Tá. O público adolescente tem ido muito, Que o público bacana. infantil tem ido muito. E essa questão da leitura para a gente é fundamental, porque Claro. a Secretaria da Cultura, ela trabalha de um modo mais a longo prazo, né? As outras secretarias que eu vejo que estão mais a serviço da população, saúde, educação, elas têm que ter ações muito imediatas e de resultados imediatos. Nós trabalhamos com o futuro, né? Claro. Uma população que lê, uma população que preserva, Exatamente. é uma população que lá adiante não vai precisar de tanto trabalho antidroga, não vai precisar de tanta prevenção, de tanta segurança, porque ela é... As civilizações antigas nos ensinaram já, né? Todas aquelas que investiram em cultura tiveram aquele desenvolvimento maravilhoso. Então, a cultura não é e nunca vai ser um mero enfeite de nada, né? Ela é Exatamente. promotora de desenvolvimento. E isso tem sido uma mudança, né? A gente entender, a secretaria, inclusive, em breve, ela vai ser uma secretaria de cultura, esporte, lazer e economia criativa. Porque a gente começa, assim, ó, há um entendimento mundial e hoje já existe aqui no nosso município muito, muito forte, de entender que a cultura ela é geradora de economia também. É verdade. Né? Ela não é apenas o entretenimento, eu vou lá, vejo o cantor cantando e está tudo muito bonito. Não, por trás daquele cantor, eu tenho o cara do som, eu tenho o cara da luz, verdade. eu tenho, às vezes, por exemplo, no espetáculo de teatro, eu tenho o cara que fez o cenário, eu tenho a costureira que costurou as roupas, eu tenho o bilheteiro que está lá na frente. Isso é emprego que se gera, isso é salário que se coloca na mão das pessoas, é uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, promovendo cultura. Então, entender tudo isso que gira por trás. Numa entrevista, num trabalho recente, se entendeu por pesquisa que a cultura é o terceiro PIB do país. Entendi. É o terceiro. Então, gente, é uma indústria que existe muito grande por trás e que precisa ser movida. E isso é muito importante. Sim. Que a gente entenda isso dessa maneira. Sim, porque o senhor está falando uma coisa, realmente, a cultura, a pessoa vai num espetáculo ali no Teatro Municipal, tá, mas por trás daquilo tem uma série de engrenagens funcionando para que aquilo aconteça. Então tem vários empregos sendo criados, sendo gerados ali. Exatamente, vários empregos sendo gerados e com todo o caráter simbólico e conceitual da cultura também. Exatamente. Sabe, quem vai assistir um teatro não sai dali impune. Exatamente. Não sai dali sem uma dúvida, sem um questionamento. Quem vai assistir um espetáculo de música, a arte tem esse poder, né? A arte entra, entra quando a vida não é suficiente, né? Então eu acho que isso é muito bacana. A cultura não é só a arte, mas engloba a arte e todos esses caminhos aí. Com certeza. E aí uma coisa importantíssima que o senhor falou sobre os livros, sobre a cultura. Cada vez que o senhor está levando livros para essa população, as pessoas estão lendo, elas estão questionando, elas estão refletindo. E isso vai mudar lá à frente. Eu sou um leitor compulsivo e não acredito que haja saída fora da leitura e fora do entendimento. Porque a leitura, ela é um instrumento ativo. Eu preciso ir lá, eu preciso procurar. Claro. Eu não estou diante de uma tela só assistindo passivamente aquilo que me dão. Então, eu acho que desenvolve de uma maneira fundamental. Sim. E abre, né? Eu acho que a gente vive um momento tão triste no mundo e até no país, né? Politicamente e de outras maneiras, em que a gente é obrigado a escolher sempre entre dois extremos. É verdade. Né? Hoje eu escolho entre a extrema direita e entre a extrema esquerda. Hoje eu escolho entre casar ou ter só uma relação eventual. Gente, entre uma coisa e outra, existem tantas coisas interessantes no meio. Um infinito de possibilidades. Tantas coisas importantes no meio. Então é muito triste um mundo em que a gente tem duas possibilidades. Polarizado. Eu tenho o direito de não querer nenhuma dessas duas opções. É verdade. Politicamente, na minha vida, onde for, eu tenho o direito disso. E só a leitura te abre os horizontes nesse sentido. Em que sentido? Hoje a gente engole, né, através das coisas, todas as informações. Né? E a gente repete coisas e que a gente não reflete. A leitura leva à reflexão e me leva a dizer, não, questionar. Eu não quero nem esse caminho, nem aquele. Exatamente. Tem outras possibilidades, tem muitas possibilidades, infinitas. Então é preciso que a gente tenha essa possibilidade de escolha, esse discernimento. Eu não sou obrigado a nada. Eu preciso refletir.
E eu acho que só a leitura te dá essa liberdade. Com certeza. Eu acho. Porque a leitura, ela faz que tu reflitas, que tu questione, e o questionamento sempre é muito válido. Porque a gente não pode estar entre elementos extremos. Tem uma infinidade de coisas entre esses extremos que a gente passa despercebido. Exatamente. Porque realmente a gente vê, a gente está consumindo informação, mas a gente não está criticando aquela informação, filtrando. A gente consome e passa adiante. Né? Repito, assim, coisas, eu acho fundamental. Por exemplo, uma coisa que eu vejo as pessoas falarem, a privatização, ela é terrível. Calma, ela é terrível sempre. A gente tem que pensar as coisas. Por exemplo, eu não gostaria que se privatizasse a educação. Mas eu acho uma maravilha eu ter um celular baratíssimo porque foi privatizado, quando antes eu pagava uma fortuna por um telefone. Então, não é repetir as coisas sem pensar, é entender. Tem momentos que aquilo é bom, aquilo que é ruim. Não existem verdades absolutas. Claro. E a cultura nos leva muito a entender isso. Né? É esse entendimento do nosso passado, de quem a gente é, de onde a gente está, do que nos tornou o que nós somos, que faz a gente questionar as coisas. Então, essa inserção cultural é que nos abre a mente. Eu acredito nisso profundamente. É verdade. Profundamente. E essa Secretaria de Cultura, ela propicia isso. Exato, a gente está para isso, né? Eu acho que e isso também, as pessoas, eu acho muito bacana, eu já ouvi um ministro da Cultura dizer, né? O Ministério da Cultura, as secretarias de cultura, elas não são secretarias dos artistas, elas são uma secretaria da cultura. É verdade. Né? Isso significa, então, que eu não tenho só que bancar é importante o incentivo aos artistas, eu jamais vou dizer que isso não é importante, mas é importante que eu tenha uma formação de plateia, que eu tenha uma formação de público, que eu tenha, e esse tem sido a nossa maior batalha na Secretaria, a acessibilização desses bens culturais a toda a população. Perfeito. Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos, claro. Então tá. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que eu tô te esperando. Voltamos com o programa Resenha, hoje conversando com o secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Henrique. O senhor nos falava no primeiro bloco sobre acessibilidade. Como é que funciona isso? Porque é bacana isso, porque é permitir, né, todos têm espaço. Quando a gente fala em acessibilidade, às vezes as pessoas imaginam que a gente está falando mais das pessoas com necessidades especiais. Não é isso. É uma acessibilidade a toda a população. Em que sentido? Por exemplo, a noite do Centro Histórico, em que a gente abre os museus, em que a gente abre tudo isso à noite. É verdade. Isso é importante que a gente tenha. Então, acessibilidade também é informação, por exemplo. Hoje a gente está colocando uma série de placas nos nossos monumentos, explicando, contando curiosidades para que as pessoas entendam isso. Isso é muito importante. É muito importante que as pessoas se apropriem daquilo que é delas, né? Se apropriem dos monumentos. É uma frase batida, mas só se cuida daquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece. Claro. Então, é preciso que se conheça, é preciso que acessibilize. E é esse trabalho que a gente faz muito nesse sentido. Sim, porque às vezes a gente está passando numa praça. O que é aquele monumento? Ao que remete? As pessoas não sabem. Não sabem, é preciso saber. É importante, sim, que a gente saiba e entenda o nosso passado. Eu acho que às vezes a gente escuta uma crítica muito forte em Rio Grande de que a população não tem autoestima ou que a população tem uma autoestima muito baixa, mas talvez a gente tenha caminhado no lugar errado, a gente tenha tentado ter um passado que a gente não tem. Né? A gente quer que a pessoa goste muito, por exemplo, do teatro municipal, sabe? Mas, aí a gente encontra baixa autoestima. Mas quando a gente houve um trabalho muito legal agora de revelar a cultura fabril da cidade. Então, quando a gente começa a falar na Rengantes, quando a gente começa a falar nas antigas fábricas de pescado, na Léo Santos, na Ipiranga, e começa a encontrar pessoas que trabalharam ali, o orgulho com que essas pessoas falam disso, como a autoestima delas vai lá em cima, é muito importante. Então, por que não assumir e não querer entender que Rio Grande é uma cidade fabril, que Rio Grande é uma cidade operária, que tem esse passado e que deve se orgulhar disso. E não, eu acho que talvez a baixa autoestima
venha nesse sentido da gente querer construir um passado a que as pessoas não se sentem pertencentes. Exatamente. Agora, esse passado em que elas foram funcionárias, em que elas trabalharam, em que elas viveram por ali, meu avô, por exemplo, era ferroviário e conheceu minha avó na saída da Rengas. Isso é o passado dele, Claro, isso é exatamente. história. Então, quando se fala nisso, aflora aquele sentimento de orgulho das pessoas. Então, vamos nesse caminho. Eu acho que é Claro. isso que a gente tem que entender e é isso que a gente tem tentado fazer também. Exato. E é legal isso de resgatar a nossa história, valorizando o que a gente tem. Exatamente. Porque Rio Grande é uma baita numa cidade. Por favor, né? Né? Por favor. Não só geograficamente, mas com todas as possibilidades que a gente tem aqui. Então é importante a gente resgatar a nossa história, valorizar o que a gente tem. É isso, a nossa cultura é riquíssima. Exatamente. Gente? É riquíssima, é uma cultura do mar, é uma cultura desse entorno todo, uma cidade portuária, que é importante que a gente entenda isso também. A cidade portuária, às vezes a gente quer definir, mas qual é a característica específica de Rio Grande, qual é o produto específico de Rio Grande? Rio Grande é uma cidade transcultural, em que todas as culturas passam por aqui. É verdade. E essa diversidade é a nossa característica. Exatamente. Então é isso que a gente tem que perceber e entender. Isso, ir pelo caminho correto, eu falei no Teatro Municipal, porque assim, o Teatro Municipal ele foi um cinema, né? Ele era o Cine Teatro Avenida. Tá. E aí uma vez alguém quis reformar, para aumentar, a gente precisa aumentar a capacidade, né? Tá. Então a gente foi ver projetos e tal. E algumas pessoas queriam colocar camarotes. Eu disse, gente, isso aqui foi um teatro, um cinema, desculpa, com 2 andares. Então vamos resgatar o que existiu. Claro. Não vamos construir uma história de camarote que não é nossa. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. Isso que eu estou te falando é simbólico só, mas é essa característica da cidade. Talvez a gente tenha querido por muito tempo correr num outro sentido. E hoje a gente tem percebido que o nosso passado é esse. É importante. O que é aquele complexo da Rengas ali? Sim. E aquilo é o quê? É uma vila operária. Exatamente. É uma vila operária, então é uma cidade operária e tem que se orgulhar disso. E não querer ter um passado que não tem. Pelotas é Pelotas, Rio Grande é Rio Grande, Todo mundo Gramado é tem história. Gramado, cada um tem as suas Exatamente. características. Claro. Agora, o grande lance é entender isso e isso passa pela cultura, exatamente. Claro, exatamente. Porque parece que sempre os outros são melhores que nós, mas não. De jeito não. nenhum. A Os gente outros tem são outra melhores que realista. nós quando nós começamos a usar os parâmetros deles como nós. Exatamente, exato. Nos Perfeito. nossos parâmetros, ninguém nos bate. Não, com Ninguém nos certeza. bate. Secretário, e agora vamos falar da lei, então. Vamos, né? Pelo amor de Deus, a gente veio para falar disso. Como é que é essa Bom, lei? a Como é Lei que vai Paulo abranger? Gustavo é uma lei muito importante, não só para a cultura do município, ela é uma lei para o país inteiro. Raros foram os momentos na história desse país em que se investiu um montante tão grande em cultura. A gente está falando no país na casa dos bilhões. Né? Então, isso é um marco na história. Bom, ela surgiu ano passado como uma resposta, né, a todo esse problema da pandemia. Ela é uma lei emergencial, Tá. diferente da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial ao artista, ou Tá. seja, aquele cara que tocava na noite, que não pôde mais tocar na pandemia, que estava com as contas sem pagar, então esse dinheiro é direto para o artista. Tá. Hoje, a intenção da Lei Paulo Gustavo é fomentar a produção cultural do país. É o produto cultural, é ter o filme para as pessoas verem, é ter o Claro. espetáculo de teatro para as pessoas assistirem, enfim, é ter os projetos das pessoas realizados e com produtos culturais que cheguem a toda a população. Então, isso é a ideia da Paulo Gustavo. Então, ela vem investir. A Paulo Gustavo ela surgiu no ano passado e ela surgiu primeiro como uma lei mais voltada só ao audiovisual. Tá. Por quê? Porque os recursos para essa lei vêm de impostos do cinema. Então, para serem aplicados no setor audiovisual. Houve uma mobilização dos outros segmentos artísticos, das outras classes, né, dos outros segmentos culturais, e acabou então ficando 70% desse valor para o setor audiovisual e 30% para os outros setores. Tá. O que é um montante significativo. O Rio Grande, por exemplo, recebe no total 1.700.000. Tá. E esse valor, 70% para o audiovisual, 30% para os outros setores. Bom, a partir daí, o que acontece? Em que ponto a gente está para as pessoas saberem e para os artistas, os produtores culturais, todos os segmentos se mobilizarem para acessar esses recursos. Tá. Bom, no início desse ano, então é importante dizer que, assim, ó, que a classe teve muitos problemas no ano passado, essa lei foi vetada pelo presidente, ela voltou, ela foi, Tá. e acho que isso é importante que a gente diga, não é resultado de nenhum partido, é resultado de uma mobilização
da classe artística, da classe dos segmentos culturais que se mobilizaram para que essa lei fosse aprovada finalmente. Mesmo aprovada no ano passado, os recursos não foram disponibilizados pelo governo federal. Tá. Nesse ano, eles foram finalmente disponibilizados. Em maio, aconteceu a normatização dessa lei, porque tu sabe que não basta lei, eu preciso que normatize para saber como isso vai acontecer. Bom, a partir daí, os poderes, esse dinheiro ele vai para os estados e para os municípios. Recursos diferentes, não é o estado recebe para dividir para os municípios, não. O estado acessa diretamente os seus recursos, os municípios acessam aos seus. Rio Grande, então, fez um projeto no tempo hábil, era preciso um projeto de como ia ser usado, como ia ser usado em que sentido? Assim, ó, dentro desse 70% que é para o audiovisual, eu tenho 4 segmentos diferentes ali. Então, o que a gente vai aplicar em cada segmento daqueles? Então, era preciso um plano de trabalho. Isso foi feito, junto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, foi enviado, foi aprovado, vem um termo para a prefeitura assinar, esse termo foi assinado, foi mandado. Então, os recursos hoje já estão na conta da prefeitura. Entendi. Né? Já entraram nos cofres municipais. E isso porque Rio Grande foi uma das primeiras cidades a acontecer isso, porque seguiu todos os prazos, correu, fez e conseguiu. Bom, a partir de agora, como é que acontece? Né? Porque a gente diz, está nos cofres municipais, o artista pensa amanhã já vou receber. Não é. Claro. Temos todo um processo burocrático que é necessário. Claro. E aí a gente entra justamente no acesso a todos. Por que é necessário esse processo? Porque são precisos tempos, prazos e regras para que todos possam acessar. Não é só aquele artista que já tem o seu projeto, não sei o que. Não, é para todo o segmento cultural ter a possibilidade de acessar. Então, a democracia, ela tem disso. Ela faz com que todo mundo acesse, mas ela tem os seus prazos, os seus tempos para que isso aconteça. Então, a partir de agora, existe um comitê gestor formado paritariamente. Metade de componentes desse comitê gestor são do Poder Público, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Fazenda, enfim. E a outra metade são membros da sociedade civil, né? Membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais e da sociedade civil indicados por esses segmentos do Conselho. Bom, esse comitê gestor está se reunindo nesse momento e construindo os editais, né, as regras que vão para a rua para que isso aconteça. O que está lá dentro é sigiloso, a gente não pode dizer porque seria, vai ser para isso, vai ser para aquilo. A gente não pode dizer nesse momento porque seria uma informação privilegiada, a gente não pode dar. Então, isso vai acontecer no momento em que os editais forem publicados. A ideia é que esses editais sejam publicados na segunda quinzena de agosto, né? A partir daí, eles estão à disposição de todo mundo, que pode ver as regras claramente, como isso vai funcionar, onde meu projeto se encaixa, como é que eu posso fazer. O que eu posso adiantar, e o que eu estou adiantando é porque isso está na lei, que está de acesso para todo mundo, é que a gente vai procurar simplificar o máximo possível, para que as pessoas não entrem com tantos entraves burocráticos, né, consigam acessar. Porque, às vezes o artista está cuidando da sua arte, ele não está muito importado com essa parte mais burocrática mesmo, né? Então a gente vai acessibilizar o máximo que a gente puder e a gente vai tentar colocar para todas as áreas, assim, isso é importante que todos saibam. A partir dessa publicação, as pessoas conhecem, as pessoas fazem os seus projetos, se inscrevem, os projetos vão para análise, não é só esse comitê gestor que vai analisar, a gente tem pareceristas contratados. Por que a gente tem isso? Porque 70% é para o setor audiovisual. O setor audiovisual é um setor caro, é um setor que precisa de um conhecimento muito específico, então a gente precisa de pareceristas que entendam bem desse setor para fazer também a análise desses projetos. A partir da análise desses projetos, da aprovação, vai para a Secretaria de Fazenda para pagamento. A gente tem uma previsão, e a gente gostaria muito que isso acontecesse, até novembro, dezembro, ali no máximo. Então esse é o processo, é o PEN que está a lei hoje. Bom, então já pode pensar que os editais estão sendo já confeccionados. Sim. E o pessoal tem que ficar ligado aí nas páginas da prefeitura. E se preparar, né? É importante que o artista esteja preparado, assim. Às vezes é legal ter uma MEI,
né, ter o seu CGC. Claro. São coisas, documentação importante. Documentação importante. E isso não é só para esse edital, mas para todos os editais. Porque pode ser que a pessoa tenha um bom projeto, mas não cumpre. Não, às vezes os artistas são maravilhosos, têm bons projetos, mas não conseguem acessar. E não conseguem acessar os recursos. Perfeito. Porque às vezes esses recursos são complicados mesmo. A gente tem que ser muito honesto no que a gente está dizendo. Sim. Uma coisa muito importante, depois que saírem os editais, a gente vai ter na Secretaria de Cultura, em parceria com a AFURG, que a gente está fazendo uma parceria, um grupo de 4 a 5 pessoas para auxiliar as pessoas que precisem. Ninguém vai escrever o edital para ninguém vai escrever o projeto para eles, mas vai explicar, vai tirar dúvidas, vai mostrar. Porque pode parecer muito complexo, né? O que é isso? O que é um projeto? Não, então a gente vai tentar ajudar nesse sentido. Claro. Sim, porque o artista está lá, ele tem ideia, ele sabe que ele quer, como ele vai executar, mas não tem um projeto. Que eu faço? Tem que ter um projeto. Tem que ter alguém que ajude. A gente vai ter formulário, certamente, para facilitar isso, indicando o que a pessoa precisa dizer no projeto. Eu acho que vai funcionar bem. Com certeza. Acho que vai. E aí, então, para o próximo ano, a gente já vai ter pessoas que já foram beneficiadas. E vão executar esses projetos, certamente. Que legal. Certamente. E é muito bacana por que eu digo para as pessoas que elas precisam se qualificar nesse sentido dos projetos? Porque em seguida vem aí a Lei Aldir Blanc, Aldir Blanc 2, 3, 4, que já se torna uma política pública cultural. E a gente tem que entender uma coisa. Hoje, sem projeto, a gente não acessa recursos. Acabou aquele tempo que eu vou lá bater na porta do empresário tal e vou pedir um valor tal e ele vai sair dali e me dar um cheque e eu vou fazer o meu projeto. Isso não existe mais, gente. Se não tiver um edital, se não tiver um projeto aprovado, a gente não acessa recursos. É muito difícil. E eu acho que assim, tem dois lados. É um pouco mais difícil de fazer, é um pouco mais complexo, eu tenho que me informar? Né? É honesto. Sim. Mas eu tenho que aprender e tenho que fazer. Agora, é mais digno, né? Porque é muito melhor do que a gente estar sempre com o chapéu na mão. A cultura viveu a vida inteira. Perfeito. E eu não estou falando sem conhecimento, porque eu tive grupo de teatro de que para montar espetáculo a gente fazia pedágio na esquina. Exato. Né? Então, acho que a gente não precisa passar o chapéu, né? Eu acho que a gente tem que ter um trabalho digno, um trabalho que é merecedor de valores específicos e que, sim, nos dê o sustento, né? Não dá mais, por exemplo, esses projetos, essas leis, elas também nos mostram, nos dão uma visão de como funciona a classe artística e produtora cultural de uma cidade. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a partir da lei Aldir Blanc, que houve acho que faz uns 3 anos mais ou menos, durante a pandemia, tem todas as inscrições dos projetos. A FURG aqui, no grupo lá que se chama PIER, que é liderado pela Vivi Queveco, pela Viviane, esse grupo, a partir desses resultados da Aldir Blanc, fez um estudo maravilhoso e mapeou. O resultado desse estudo é muito bacana, porque a gente enxerga que tipo de produtor cultural existe na cidade hoje, que idade eles têm, onde eles estão localizados. É um trabalho maravilhoso que nos auxilia muito, que auxiliou muito o trabalho da Secretaria de Cultura, porque a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, a gente entende que a maioria dos produtores culturais da cidade não se mantém com isso, eles precisam de uma segunda profissão. Exatamente. Então, e por quê? Não dá para... Então, esse entendimento é muito importante. Então, esses editais, esses recursos que chegam, eles são muito legais nesse sentido de levar e também de nos trazer informações de volta. Claro. Onde a gente precisa, e cada vez isso vai aprimorando, porque com uma lei, com aquelas informações daquela lei lá, com as informações dessa, tu começa a entender, bom, esse setor aqui precisa ser mais fomentado. Então é aqui que eu preciso lançar mais recursos nos editais. Então essa visão, a informação é sempre muito importante. Né? E uma coisa muito interessante, assim, sempre que a gente fala dos recursos para a cultura, algumas pessoas criticam. Mas para quê? Qual a necessidade? O que vai fazer com isso? Tem pessoas que não têm a visão de como é importante a cultura, de como tem pessoas que vivem da cultura. E não entendem isso, né? E não entendem o que é. E assim, também tem uma confusão um pouquinho grande sobre assim, cultura e arte, né? Exatamente. A arte faz parte da cultura. Claro. Mas a cultura está presente. É muito ampla. Na maneira como que tipo de comida eu como em Rio Grande, na maneira que, por exemplo, como é que se cozinha o pescado aqui, como é que se... Entendeu? O modo de fazer das coisas... todo o passado, o jeito que a gente fala, isso tudo é cultura. Exatamente, com certeza. Isso tudo é cultura. E se a gente não preservar isso,
não é... Todo o resto vai por água abaixo, né? Então as pessoas têm que entender o quanto isso é fundamental. Há muito tempo que a cultura briga, né? Nós não somos a cereja do bolo. Nós não somos um enfeite, né? Não é, eu faço um evento e aí vamos chamar um artista para tocar no intervalo. Ei, gente, não é isso. Claro, exatamente. Não é só isso, a gente faz também isso. Sim. Mas por trás disso há todo um trabalho muito grande. Sim. Então é preciso que se Porque a cultura, ela é muito ampla, ela tem braços para todo lado e tem pessoas que focam só naquela... Né? Não, e às vezes eu dizia isso antigamente, né? As pessoas assim... sei lá, alguém da economia, por exemplo, faz um grande evento de economia, etc e tal, acha que aquilo é importantíssimo, acha que o artista que vai tocar ali, ele é só um enfeite e tal. Agora, vamos olhar daqui a muitos anos para trás e o que constrói a história de uma população? O que as pessoas vão se lembrar? Daquela reunião lá que tratou do desenvolvimento econômico ou da arte que se fez naquele momento? Claro, é verdade. O que fica de verdade? O que constrói o nosso passado? O que escreve a nossa história? Isso é muito importante que a gente perceba. Isso é que vai escrever a nossa história. Porque nossa história... É a cultura que diz para as gerações futuras quem nós somos. Porque a cultura, ela é feita de afetos, né? Exatamente. Ela cuida do ser humano de uma maneira integral, né? Inteira, sem descartar nada. Isso é muito importante. Como é que é, secretário, assim, as pessoas procuram a Secretaria de Cultura para eventos ou não? As pessoas não têm ainda... Não, procuram. Procuram? Procuram bastante. Agora é isso, né? A secretaria, ela é muito difícil, né? É o que eu digo às vezes, a pessoa vai lá com uma expectativa de que a gente vai dar um recurso financeiro. Primeiro, o município, como todos os outros, passa por uma crise financeira bem grande. Mas a gente sempre coloca à disposição aquilo que a gente tem. Claro. Né? E isso é importante. Na pandemia, a gente colocou, por exemplo, o Teatro Municipal, quando os artistas não estavam trabalhando, não estavam tendo como sobreviver, a gente criou um projeto que foi o Teatro Municipal Agora. Então, em plena pandemia, a gente fazia todas as quintas-feiras uma apresentação de um artista online. O artista não pagava absolutamente nada, tinha toda isso. Então, é isso que eu digo. As pessoas podem nos procurar, porque às vezes a gente não tem o recurso financeiro, mas a gente tem o nosso equipamento cultural, a gente tem as parcerias que a gente faz, e a gente, se tiver que pegar o teu projeto e junto contigo lá na empresa tal pedir, nós vamos, não tem problema nenhum. Isso é o nosso trabalho. Exatamente. Secretário, quais são assim, a expectativa para os próximos meses de trabalho da Secretaria? No momento a gente está muito focado na Lei Paulo Gustavo, porque a gente precisa fazer isso, precisa... Porque esse recurso está lá esperando. Não é só o recurso está lá, esse recurso tem prazos. Entendi. E se ele não é distribuído, ele volta. Aí ele volta para o governo. Ele volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses prazos, com tudo. E não só com os prazos, mas também essa busca ativa das pessoas. Não adianta nós abrirmos inscrições e ficarmos lá esperando, porque se não vierem projetos suficientes, o dinheiro vai ser devolvido. Claro. Então é preciso que a gente faça essa busca ativa, que a gente ensine, que a gente traga, que a gente incentive. Isso é um papel nosso, é um papel do comitê gestor, é um papel do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, ir atrás dessas pessoas e fazer com que elas venham com esses projetos. Isso é muito importante. Bom, fora isso, projetos da Secretaria, a gente tem um projeto que a gente vai lançar em breve, que é o Rio Grande Lê, que também é de leitura, mas é um projeto maior para a cidade inteira, assim. É como se a gente fizesse de Rio Grande um grande clube de leitura. A ideia é essa. Nos próximos meses a gente vai ter. Agora a gente tem, que a gente está auxiliando, na verdade, não é um projeto da Secretaria, é um projeto da Secretaria de Turismo também, lá com a Lu, a Semana do Patrimônio, que ela é comemorada nacionalmente, e nesse ano a gente tem, em parceria com a Secretaria, um grande evento aqui em Rio Grande, né, de uma semana inteira, de discussões, de palestras, enfim. A gente está já trabalhando, já desde abril, e vendo se a gente consegue aprovar algum projeto cultural para o Ondas de Natal, né, com a ideia de fazer um Ondas de Natal mais forte no Cassino e também ter um Luzes de Natal aqui na cidade. Então, são projetos que demandam muito dinheiro, então a gente está atrás desses recursos no momento. A gente está assinando um co-investimento com o governo do estado, a gente também conseguiu aprovar, que precisava aprovar para isso, para dar alguns recursos aqui para festas populares. Né? Então a gente conseguiu esses recursos vão ser para a festa de Iemanjá, vão ser para a parada LGBT. Ótimo. E a gente está pensando também numa nova, também em parceria lá com a Secretaria de Turismo, a gente tem muita parceria, né? E a Lu fazemos muita coisa junto. Legal, isso é importante. Então a gente está pensando em fazer
uma nova feira de artesanato. Não é a FEARE, porque a FEARE era uma entidade privada, que fazia, não era a prefeitura. Então a gente está pensando numa feira internacional de artesanato, que deve funcionar. Eu não sei se eu podia falar, agora já falei. Não sei se a Lu vai me matar, mas já falei. Que deve funcionar deve acontecer ali na Rengas. Legal. Mas a Lu, ela tá sempre nesse movimento também, né? Sempre agitando alguma coisa, ela tá. Por favor, eu digo pra ela, não tem mais ideia, porque ela não tem mais tempo. Claro. E legal isso, porque a Lu, ela resgatou ali aquele centro histórico que é muito lindíssimo, bacana, né? Ela traz também as mulheres empreendedoras também, ela faz esses projetos. Então, é um trabalho que tem sido maravilhoso, assim. É verdade. Tem referência para todos. É verdade. E legal isso. E de Rio Grande, que a gente falava. Eu acho que hoje é dia, eu não sei que dia o programa vai ao ar, mas nesses dias agora ela está lançando uma cozinha, né? Uma cozinha para ensino e tal, uma cozinha modelo no mercado municipal. Eu esqueci o nome, tem um nome muito bonito o projeto, mas eu esqueci o nome agora. E ali vão ter cursos, né? Em breve ela vai ter um curso ali já para as pessoas aprenderem a fazer, se não me engano, são pastéis, esse primeiro curso. Enfim, é um projeto muito de vanguarda ali, muito legal. É verdade. E é legal porque mobiliza vários setores e possibilita que as pessoas trabalhem com isso também. Exato. Né? Então vai gerar renda para as famílias. Exatamente. Né? Tem um projeto aí também para o Teatro Municipal que vem por aí, que vai ser muito legal, que ainda está em gestação. Enfim, a gente está sempre correndo muito. Claro, exatamente. E o legal é que todos os projetos, eles realmente envolvem o bem-estar das pessoas. Né? É tirar as pessoas daquele marasmo. Não, vamos fazer, que dá certo, vai dar certo. Em novembro a gente tem a Semana de Arte e Cultura, que esse ano vai ter como tema o hip hop. Né? Então, são todas essas. Tiver diversidade de coisas que tem a cultura. Então, tentar abarcar tudo isso. Imagina, e Rio Grande é uma cidade tão rica que a gente consegue ter esses nichos todos e andando juntos, né? Um não anula o outro. Não, a gente pode parcerias. Exatamente é o que eu te disse antes. Entender que Rio Grande não tem uma característica. Exatamente. Rio Grande tem como característica a diversidade cultural. Exatamente. Essa é a nossa característica. Secretário, obrigado por vir conversar com a gente. Eu que agradeço por esse espaço. O espaço para a cultura é sempre muito valioso quando a gente ganha. Ai, que bom. Muito obrigado. Então, gente, conversamos com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer. E para encerrar o programa, a nossa frase. Vamos, que é pra frente que se anda. Um super beijo.